Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Henrique Romero e hoje eu vou começar mais um vídeo aqui no canal. Esse eu vou estar resolvendo aquela lista 1 que eu passei para os cursinhos que eu trabalho, né? Tanto o cursinho do Direito como o NAU. Eu passei uma listinha para eles com relação àquelas unidades de massa atômica, mol, média ponderada, né? Fórmulas mínimas ou empírica. A gente vai ver isso ao longo dos exercícios, tá? Então, eu vou começar aqui resolvendo esses exercícios. Espero que ajude vocês, tá bom? Vamos lá? Primeiro exercício. Na natureza de cada 5 átomos de boro, um tem massa atômica igual a 10U, ou seja, 10 unidades de massa atômica, né? E 4 tem massa atômica igual a 11U. Com base nesses dados, qual é a massa atômica do boro na tabela periódica? Beleza. Vocês lembram que quando a gente fala de tabela periódica, a gente não coloca todos os isótopos de um elemento, né? A gente coloca um cara só, por exemplo, o boro. O boro tem a gente tem dois tipos de boro, né? Um de massa 10 e um de massa 11. Só que na tabela não tem esses dois. Na tabela a gente tem um boro com uma massa diferente da dos dois, porque a gente leva em conta a média dessas massas. Só que média ponderada, porque a gente leva em consideração a ocorrência, a porcentagem que a gente acha esses boros. Como assim, professor? Por exemplo, o boro de massa atômica 10, ele tem uma massa, e de todos os boros na natureza, ele aparece tantos por cento nessa forma de boro de massa 10. Já o restante de boro, que tem massa atômica 11, tem um outro tanto por cento, né? Então a gente tem dois tipos de boro, eles são os mesmos elementos, né? É o mesmo elemento, porém a massa deles é diferente. Tantos por cento aparecem com uma massa de 10, outros tanto por cento aparece com uma massa de 11U, tá? Então a gente leva em consideração as massas, as porcentagens e divide tudo por 100 por estar trabalhando em porcentagem. Se tivesse mais um boro, professor, a gente coloca aqui mais massa de B3 vezes porcentagem de B3. Se tivesse mais um ainda, mais massa de B4 vezes porcentagem de B4 e aí por diante, tá? Então vamos lá, no exercício, ó, ele já deu a massa do boro 1 para a gente, né, que a gente chamou de boro 1, que é de 10U, e já deu a massa do boro 2, que a gente chamou também de 11U, tá? Só que ele não deu para a gente especificado assim bonitinho a porcentagem de cada um. Só que olha o que ele fala para a gente no exercício, que a cada 5 átomos, ou seja, 100%, um ele aparece com essa massa de 10U, que a gente chamou de B1, né? Então vamos ver a porcentagem desse cara. Se cada 5 é 100%, 1 vai ser quanto? A gente acha que a ocorrência desse boro de massa 10 é de 20%. Então, olha lá. A ocorrência com qual ele aparece na natureza é de 20%. Se a gente só tem dois tipos de boro, um aparece 20% na natureza, o outro só vai aparecer 80%, né? Ou se você quiser fazer a regrinha de 3 de novo, 5 átomos está para 100, 4 está para x, também pode. Mas só que só a gente pensar. Tem que totalizar 100. Se 20 já tem de um, tem que ter 80 do outro para dar 100%. Quando a gente faz essa continha agora, ó, a massa de um boro, que é 10, vezes o tanto que ele aparece na natureza, 20. Isso eu tenho que somar com a massa do outro boro, que é 11, vezes o tanto que ele aparece na natureza, 80. Tudo dividido por 100. Quando a gente resolve esse exercício, essa continha matemática agora, a gente vê que a massa do boro na tabelinha periódica aparece como 10,8. Tá bom? Esse é um exercício simples, mais de leitura, mais de entender essa parte da porcentagem, porque o resto é bem tranquilo, tá bom? Bora lá. Exercício 2. O composto Al2XO43 apresenta uma massa molecular de 342U. Ele quer saber qual é a massa atômica só do elemento X, né? O elemento da superpoderosa. Brincadeira, o elemento X. Vamos lá. Vocês não concordam comigo que quando eu somo a massa de cada carinha que eu tenho na minha molécula, eu acabo achando a minha massa molecular? Então, esses 342U, que é a massa da minha molécula total, significa que eu vou somar
o tanto de alumínio que eu tenho, o tanto de X que eu tenho, o tanto de oxigênio que eu tenho, tem que dar 342U. Por exemplo, eu tenho 2 alumínios, porque olha o número penduradinho aqui. Então, eu tenho 2 alumínios. Eu tenho 3 desse elemento X, porque ó, o 3 está fora do parênteses, ele vem aqui, multiplica aqui, né? 3x. E eu tenho 12 oxigênios. Por que 12? O 4, que é desse oxigênio, ele é multiplicado pelo 3, que está fora do parênteses. Então, fica 12 vezes o oxigênio. Ele deu para a gente aqui nos dados a massa do alumínio e a massa do oxigênio. Então, onde é alumínio, eu vou substituir por 27. Onde é oxigênio, eu vou substituir por 16. Olha lá, então. 342 é igual a 2 vezes 27, 54. Mais 3x mais 12 vezes 16, 192. A gente chegou agora numa continha de primeiro grau, né? Uma equação de primeiro grau com uma variável. É só a gente isolar essa variável, ou seja, eu vou passar tudo que é número por outro lado. Eu vou passar o 192 e o 54 para lá, negativos, né? Porque eles estão para cá somando, vão para lá, negativos. Dá 96 é igual a 3x. O 3 está multiplicando um x, eu quero isolar esse x, vou passar o 3 para lá dividindo, a gente acha um x de 32U. Tá? Como ele não pediu qual elemento é nem nada, a gente não precisa olhar na tabela periódica quem tem essa massa. Tá? Mas a gente sabe então que esse cara x aí, ele tem uma massa de 32U. Tá bom? Podemos continuar? Bora? Exercício 4, ó. Tá vendo que eu pulei o exercício 3? É que o exercício 3 é o primeiro vídeo do canal, né? É o primeiro vídeo que eu fiz para vocês, que era um que a galera tava com muita dúvida. Então, se você ainda tá com dúvida, assiste lá, tá aí no canal. Se quiser, eu coloco o link aqui embaixo, tá? Mas já pulei ele porque tem um vídeo feito já dele. Vamos lá, então, no 4. Um antiácido que ajuda a aliviar enjoos estomacais contém 300 mg de subsalicilato de bismuto. Esse cara gigante aí, ó, C21, H15, BI3O12, e tem tudo isso daí por comprimido. Tem 300 mg desse cara aí por comprimido. Se uma pessoa tomar 2 comprimidos, qual é a quantidade em massa de bismuto que ela consumirá? Vou repetir, hein? Se uma pessoa tomar 2 comprimidos, qual é a quantidade em massa de bismuto que ela consumirá? Por que você está dando tanta ênfase assim, Henrique? Vamos ver, ó. Você não concorda que quando eu tenho 1 mol desse subsalicilato de bismuto, quantos mols eu tenho só do bismuto? Como assim, professor? Ó, eu tenho tudo isso daqui, uma molécula. Quando eu tenho 1 mol dessa molécula, quantos átomos de bismuto eu tenho? Quantos mols de átomos de bismuto eu tenho? Bom, é só ver aquele número penduradinho que a gente fala, né? O número penduradinho. Então, ó, eu tenho, para cada mol da molécula, eu tenho 3 mols de átomos. Ah, então você está falando daquele pequenininho dentro do grandão? É isso mesmo. O pequenininho, que são os átomos, dentro da molécula, que no caso, comparado com os átomos, é o grandão, né? A molécula é o grandão, os átomos o pequenininho. Então, eu estou vendo o pequenininho dentro do grandão. Para formar uma molécula só desse cara aqui, eu preciso de 3 átomos de bismuto. Então, a proporção é 1 para 3. Uma molécula, eu preciso de 3 átomos de bismuto. Se eu tiver, então, 1 mol desse cara todo, eu vou precisar de 3 mols de bismuto, por causa desse número penduradinho aqui, tá? Então, olha lá. O que eu fiz? Como a gente está querendo fazer uma relação em massa, e ele quer saber qual é a quantidade em massa também, ao invés de escrever 1 mol desse subsalicilato de bismuto, eu coloquei a massa dele que o exercício nos deu aqui, ó, 1086U. Ah, mas professor, você colocou grama e não U. Por quê? Esse 1086U é para uma molécula. Para 1 mol de molécula, lembra? Numericamente igual, porém a unidade passa de U para gramas. Então, só mudei a unidade. 1086 gramas é desse cara inteiro, do C21, H15, BI3O12. E quando eu tenho tudo isso daqui, ou seja, 1 mol, eu não formo 3 mols de bismuto? 3 vezes, cada bismuto é 209, então eu coloquei aqui, ó, 3 vezes 209. O que significa? Que se eu pegar 1086 gramas desse subsalicilato de bismuto
eu acabo pegando 3 vezes 209 gramas de bismuto, tá? E ele fala assim que a gente tomou 2 comprimidos e que cada comprimido tinha 300 miligramas desse cara aqui grandão. Então eu peguei 600 miligramas desse cara, não é? Se cada comprimido tem 300 miligramas desse cara e eu tomei 2, então eu tenho 600 miligramas. E agora ele quer saber quanto de bismuto a gente vai ter nessas 600 miligramas. Então olha a regrinha de 3 fácil aqui, ó. 1086 gramas, eu não tinha esse tanto aqui de 3 vezes 209 gramas de bismuto. Se eu tomar agora 600 miligramas, quanto que eu vou ter? Fazendo uma regrinha de 3, né? Primeiro a gente trabalhou com a teoria. Isso aqui é teórico, que a cada 1 mol eu tenho 3 mols desse cara. Independente do exercício, a gente saberia disso. Agora isso daqui é o real, é o que você tomou mesmo e o tanto que você quer achar que você tomou de bismuto, tá? A gente chegou nessa regrinha de 3. Resolvendo essa regrinha de 3, dá 346,4 miligramas. Ó, fica esperto, hein? Grama para grama, então miligrama para miligrama, tá bom? Não vamos esquecer disso, não. Se está em gramas para gramas, se você colocou aqui em miligrama, a resposta vai dar em miligramas. Teve gente que aqui converteu para gramas e deu a resposta em gramas. Também pode. Esse exercício ele era de alternativas. Eu que adaptei para ficar nessa forma de um exercício aberto, mas só que no exercício de alternativas, todas as respostas eram em miligramas. Por isso a gente deixou aqui em miligrama também, tá? Mas se você quis converter para grama, para ter a resposta em grama, não tem importância, tá bom? Vamos continuar? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Exercício 5 da FUVEST. Quem vai passar na FUVEST aí, deixa um like aí no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e comenta aí, viu? Vai lá, se não fizer isso, não passa na FUVEST, viu? Já conversei com eles, ó. Vamos lá. A embalagem de um sal de cozinha comercial light traz a seguinte afirmação: cada 100 gramas contém 20 gramas de sódio. Isso significa que a porcentagem em massa de NaCl nesse sal é de aproximadamente... Tá vendo que deu um ênfase ali no NaCl, no cloreto de sódio? É que assim, a gente tem um pensamento de que o sal, principalmente o nosso sal de cozinha, ele é composto só por NaCl, só por cloreto de sódio. Mas o que acontece? É como se fosse assim, ó, vamos por esse sal light aí. Eu tenho tantos por cento desse cloreto de sódio. Só que não é exclusivamente e só de cloreto de sódio. Eu tenho também alguns outros sais juntos lá, tá bom? Então a gente não pode falar que o sal inteiro é de cloreto de sódio, tá? Então, por exemplo, nesse recipiente aí que eu coloquei, é como se as bolinhas vermelhas, por exemplo, fossem o NaCl. Só que eu tenho também alguns sais que estão representados pelas bolas azuis, outros sais que são representados pelas bolas verdes e por aí vai. Então depende muito, tá? Então a gente não pode falar exclusivamente que eu tenho só NaCl no meu sal. Mas vamos lá no exercício. Ó. Ele quer saber quanto de NaCl a gente vai ter nesse sal, ou seja, quanto de NaCl a gente vai ter aqui dentro, quando tiver 20 gramas só de sódio. Então tá, vamos olhar por NaCl aqui primeiro. Ó. Você não concorda que para formar 1 mol de NaCl, ou seja, da molécula inteira, eu precisei de 1 mol de átomos de Na, 1 mol de átomos de sódio, porque não tem nenhum número aqui embaixo, né? Então a gente considera 1. Então 1 mol da minha molécula, eu preciso de 1 mol de átomos de sódio, né? Então tá, mas só que como a gente está trabalhando com massa, igual no exercício anterior, né? Lembra? Como a gente está trabalhando com massa, o que eu vou fazer? Ao invés de deixar 1 mol de NaCl, 1 mol de sódio, eu vou substituir pela massa deles. E aqui a FUVEST nos deu, né? A FUVEST ela não dá tabelinha. Geralmente eu coloco em dados já pra gente, para ficar até mais fácil. Só que olha lá, 58 gramas por mol do NaCl. Se eu tenho 1 mol, eu tenho 58 gramas de NaCl. Já do sódio, 23 gramas por mol. Como a gente tem 1 mol, então eu tenho 23 gramas. Até aí tranquilo. Isso tudo, de novo, gente, é teórico. Isso tudo independente do exercício. Nunca vai mudar. Sempre que eu tiver 1 mol de cloreto de sódio, vai ter 58 gramas de cloreto de sódio. Sempre que eu tiver 1 mol de sódio, eu vou ter 23 gramas de sódio. Então, até agora a gente está trabalhando com a teoria, né? E nada do exercício. Agora sim que vai entrar o exercício. Ele falou para a gente que tem 20 gramas de sódio nesse sal, e não 23.
Então, quando tiver 20 gramas do sódio, só de sódio, quantas gramas eu vou formar da molécula de NaCl? Porque quando eu tenho 23 gramas de sódio, eu acabo formando 58 gramas do sal, não é? Só que desse sal só. Se eu tiver 20 gramas, quanto que eu vou formar? Eu não vou conseguir formar 58, porque para formar 58 gramas do sal, eu preciso de 23. Eu tenho menos, então eu vou formar menos de 58 gramas de cloreto de sódio. Quando a gente faz essa regrinha de 3, a gente acha que com 20 gramas de sódio, eu consigo formar 50 gramas aproximadamente, tá? 50 gramas de cloreto de sódio. Aí você fala assim, legal, acabei o exercício? Não. Por quê? Ele quer saber em porcentagem. Como assim em porcentagem? Lembra que aqui dentro tem vários sais? No total, tem 100 gramas de todos os sais. Somando todos os sais que a gente tem, ou seja, as bolinhas azuis, vermelhas e verde, tudo, dá 100 gramas. Só de cloreto de sódio tem 50 gramas, ou seja, metade, não é? Então, só de cloreto de sódio a gente tem 50%. É isso que o exercício queria da gente, com a porcentagem em massa desse sal, tá? Então, se a gente fizer a regrinha de 3, depois pode fazer a regra de 3, 100 gramas está para 100%, 50 gramas está para X. Mas fica muito mais fácil a gente olhar que 100 gramas, metade é 50 gramas, então 50%. Então, o que significa? Só para a gente entender o exercício. Nesse recipiente de 100 gramas, que são vários sais misturados, 50%, ou seja, 50 gramas é só de cloreto de sódio, porque ele fala para a gente que tem 20 gramas de sódio, com 20 gramas de sódio a gente consegue formar 50 gramas de cloreto de sódio, tá bom? Ó, é um exercício fácil, a gente resolveu em 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? Só que o que é o problema dele? A interpretação. Isso daí, galera, vocês vão pegar com o tempo, tá? Não se preocupa. Não estou conseguindo entender o exercício. É normal. Qual é a minha dica? Para de estudar teoria. Vai para o exercício que é só assim que você vai conseguir. Entendeu já a teoria? Entendi. Agora é treino. É pegar exercício, resolver exercício, ler bastante, entender o que ele está te pedindo, tá bom? Mas fiquem tranquilos que vocês vão conseguir bem sim, tá? Bora pro próximo, de novo da FUVEST, ó. Já conversei com eles, hein? Para passar na FUVEST, principalmente medicina. Tem que curtir o vídeo aqui embaixo, hein? Vamos lá, ó. A dose diária recomendada do elemento cálcio para um adulto é 800 mg. Suponha que um suplemento nutricional de 500 mg é composto 100% de carbonato de cálcio. Esse cara aqui é o carbonato de cálcio. Se um adulto tomar 2 tabletes desse suplemento, qual porcentagem de cálcio da quantidade recomendada essa pessoa estará ingerindo? Como assim? Ó, vamos supor que eu pego o carbonato de cálcio, 1 mol desse cara. De novo, esquece o exercício. Vamos trabalhar na teoria. Ó, ele está fazendo uma relação entre o carbonato de cálcio e só do cálcio, né? Aqui, só do cálcio. Então tá. Quando eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio, quanto que eu tenho só de cálcio? Olha lá, se não tem nenhum número penduradinho nele, a gente considera 1, né? O que significa? Para uma molécula de carbonato de cálcio, eu preciso de um átomo de cálcio. Ou seja, a proporção é de 1 para 1. Uma molécula, eu preciso de um átomo. Então, se eu tiver 1 mol de carbonato de cálcio, eu preciso de 1 mol só de cálcio. Beleza? Então, olha lá, 1 mol de carbonato de cálcio, eu preciso de 1 mol só de cálcio. Legal. Só que a gente está trabalhando de novo em massa, então eu vou substituir pela massa deles. Como que você fez, professor? Ó, o carbonato de cálcio, eu somei 40 mais 12, porque é 1 carbono, mais 3 vezes 16. Tudo isso daqui deu 100 gramas, tá? Pelas massas molares que ele deu aqui para a gente no exercício. Já para o cálcio, 1 mol de cálcio, ó, 1 mol de cálcio, ou seja, aqui tem 40 gramas. Então, substituir, ao invés de 1 mol de cálcio, eu coloquei também 40 gramas. Beleza. O que significa? Que quando eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio, só de cálcio eu tenho 40 gramas, tá bom? As outras 60 gramas que estão faltando é um pouco de carbono e um pouco de oxigênio. Mas não é o caso agora. Legal. Só que quanto que a gente tomou? Agora sim, vamos para o exercício. Chega de teoria, vamos para o exercício.
quanto que a gente tomou de carbonato de cálcio? Não foram 2 comprimidos de 500 miligramas? Então, no total, não dá 1.000 miligramas? Cada comprimido, 500 miligramas. Se eu tomei 2, 1.000 miligramas. Se eu tomar 1.000 miligramas desse carbonato de cálcio, quantos miligramas só de cálcio eu vou estar tomando? E, ó, de novo, hein? Grama para grama. Então, miligrama, eu vou ter a resposta em miligrama. Mas vamos lá, então. Ó. Se 100 gramas eu tenho 40 só de cálcio, em 1.000 miligramas de carbonato de cálcio eu vou ter quantos? Uma regrinha de 3, ou multiplicando daqui por 10, ó, de 100 para 1.000, multipliquei por 10. De 40 para x eu tenho que multiplicar por 10 também. Tanto faz a forma que você quiser fazer. Ou dessa forma de proporção, ou pela regra de 3 normal. Você vai achar 400 miligramas de cálcio. Ou seja, se você tomar 2 tabletes daquele suplemento, você vai estar tomando 40 miligramas só de cálcio. Só que ele não quer também esse valor em massa. Ele quer saber desse tanto que a gente precisa, 800 miligramas, quanto em porcentagem a gente está tomando. Então vamos lá. 800 miligramas não é 100%? Se eu tomei metade de 800, 400. Tomei metade, não é? Então significa que se eu tomar 2 tabletes desses por dia, daquela dose que eu preciso diária, que é de 800 miligramas, eu vou estar ingerindo, na verdade, metade só. Tá? Vou estar ingerindo 400 miligramas de cálcio, que é metade do que uma pessoa precisa por dia. Tá bom? Bora lá pro próximo? Exercício 7 da VUNESP. Ele fala assim, ó. Estudos apontam que a amônia presente na fumaça do cigarro... Ô, gente, não pode fumar não, viu? Não fuma não, tá? Vamos lá. Na fumaça do cigarro, aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Nos cigarros canadenses, por exemplo, os níveis de amônia, que ele fala aí pra gente que é o NH3, são por volta de 8,5 miligramas por cigarro. Ou seja, cada cigarro tem 8,5 miligramas dessa amônia, tá? Ele quer saber o número aproximado de moléculas de NH3 na fumaça emitida pela queima de um cigarro canadense. Ó, antes da gente já pegar o exercício, eu sei que está trabalhando com amônia, né? Então eu vou colocar a linha da amônia. Lembra a linha salvadora? Coloquei a linha da amônia. Ou seja, 1 mol de amônia eu tenho 17 gramas. Mas como você sabe que é 17 gramas? Porque a VUNESP, ela não te dá aqui os dados aqui embaixo, sabe? Igual ao FUVEST, mas ela te dá uma tabelinha periódica. E aí com a tabelinha periódica a gente consegue calcular. Por quê? O nitrogênio, a massa dele é de 14. Cada hidrogênio, a massa é de 1. 1 vezes 3, 3. Mais 14 do nitrogênio, 17 gramas. Então, 1 mol de amônia, eu tenho 17 gramas. E isso eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, porque 1 mol é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23. Né? E se eu estou falando mol de moléculas, então eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá. Só que, olha o que ele está fazendo a relação agora. Vamos agora ler o exercício mesmo, né? Já colocamos uma linha, vamos ver o exercício agora. Ele está fazendo uma relação de massa por molécula. Então, esse mol aqui, ó, eu vou mandar ele embora. Por que eu vou mandar ele embora? Porque a relação é de massa para molécula. Então, eu sei que quando eu tenho 17 gramas, eu acabo tendo 6 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Tá. Só que quanto em massa eu tenho mesmo? 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Ah, professor, da onde surgiu isso? Ó, era 8,5 miligramas. Lembra? Grama para molécula. Então, aqui embaixo tem que ter grama para molécula também. Então, olha o que eu fiz. Passei o 8,5 miligramas para gramas. Esse 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1.000. Então, ou você coloca em número normal, 8,5 dividido por 1.000, ou você escreve em notação científica. Eu prefiro em notação científica, mas é de gosto, vai de cada um. Olha como é fácil agora. Regrinha de 3. Vai ficar 8,5 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a 23, depois divide por 17. A gente acha então que quando você está fumando aquele cigarro canadense que tem 8,5 miligramas de amônia, você está ingerindo 3 vezes 10 a 20 moléculas de amônia.
que era o que ele pedia para a gente. Tá bom? Acho que é um exercício da VUNESP, fácil, mas, de novo, o que pega é a interpretação. Você viu, a gente resolveu com uma regra de 3 só e mais nada. Não precisou de mais nada, né? Então, assim, não é difícil de resolver. O difícil é entender o que ele está pedindo para a gente. Mas, de novo, isso aí é com treino, galera. Bora lá pro próximo. Ó, uma amostra de hormônio feminino, o estradiol, ele tem essa fórmula molecular aí de C18H24O2. E ela contém 3 vezes 10 a 20 átomos de hidrogênio. E ele quer saber o número de átomos de carbono existente nessa massa de estradiol. Professor, não entendi nada. Então calma aí, respire e vamos lá. Ó, nesse cara aqui, que é o estradiol, eu tenho C18H24O2. Você não concorda que a gente está fazendo uma relação de átomos de hidrogênio para átomos de carbono? Então vamos lá. Nesse tanto aí que eu tenho, nesse mol desse estradiol, eu tenho 18 mols de carbono. O número penduradinho ali do lado do carbono, né? Beleza. E além disso, eu tenho de hidrogênio 24 mols, né? Então, o número penduradinho ali de novo. Então, significa que quando eu tenho 1 mol do estradiol, eu tenho 18 mols de átomos de carbono e 24 mols de átomos de hidrogênio. Então tá. Só que eu estou passando agora para átomos e não para mol, porque aqui o que ele me deu no exercício foi em átomos e não em mol. Então tá. 1 mol, eu sei que eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Né? 1 mol de carbono tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Só que aqui eu tenho 18 mols de carbono. Então, eu vou multiplicar o 6 vezes 10 a 23 por 18. Da mesma forma para o hidrogênio. 1 mol de hidrogênio, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Só que, na verdade, eu tenho agora 24 mol de hidrogênio. Então, eu vou multiplicar por 24, tá? Se a gente fizer uma relação, é como se fosse assim. Naquele estradiol, eu tenho 18 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono para 24 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Essa proporção que eu tenho de átomos de carbono para átomos de hidrogênio. Tá, mas quanto que eu tenho mesmo de hidrogênio? Agora real. Eu tenho 3 vezes 10 a 20, que é o que o exercício me deu. Tudo que a gente estava trabalhando até agora ali em cima era em teoria. Agora, no que o exercício deu para a gente mesmo, que tem 3 vezes 10 a 20 átomos de hidrogênio. E ele quer saber quantos átomos de carbono a gente vai ter. Olha a regrinha de 3 aí, ó. Essa proporção tá para essa tá para essa. Se a gente resolver essa regrinha de 3, a gente acha 2,25 vezes 10 a 20 átomos de carbono, tá? Então, ele fez uma proporção de átomos de carbono para átomos de hidrogênio. Só que em mols, não, em átomos. Então, a gente teria que multiplicar pelo 6 vezes 10 a 23. E a gente acaba achando esse resultado aí. Só uma coisinha, na sua listinha que eu mandei, aqui está 2,25 vezes 10 a 23. Arruma para mim, por favor. Na verdade, é 10 a 20, tá? Foi um erro meu, vocês me desculpem, tá? Na verdade, não foi um erro, né? A gente faz isso de propósito para vocês prestarem atenção. Brincadeira, eu errei mesmo, tá? Vamos lá para o próximo? Entenderam esse exercício? Regra de 3, trabalhando com as proporções de átomos de carbono para átomos de hidrogênio. Beleza? Outro da VUNESP, né? Vamos lá, mais um. A celulose é um polímero formado por ligações de monômero de glicose. Ele colocou a glicose ali. Uma massa de 100 gramas de celulose foi submetida à análise e os resultados foram que desses 100 gramas, 44,45 gramas era de carbono, 6,17 era de hidrogênio e 49,38 era de oxigênio. E ele quer primeiro que a gente ache a fórmula mínima da celulose e depois que a gente ache a massa molecular da glicose. Então vamos lá. Primeiro, fórmula mínima da celulose. Ele falou então que em 100 gramas de celulose, a gente tem de carbono 44,45 gramas, de hidrogênio a gente tem 6,17 gramas e de oxigênio a gente tem 49,38 gramas. Tá bom. Só que vamos ver quanto em mol isso dá? Você não concorda que um mol, por exemplo, de carbono tem 12 gramas de massa? Então, se eu pegar 44,45, dividir ele pela massa molar do carbono,
que é 12, eu vou achar quantos mols ele tem. Da mesma forma que se eu pegar o do hidrogênio, a massa molar é 1. Se eu pegar 6,17 e dividir pela massa dele, que é 1, eu vou achar quantos mols de hidrogênio eu tenho. E se eu pegar esse tanto de oxigênio e dividir pela massa, eu vou achar quantos mols de oxigênio eu tenho também. Então tá, na hora que a gente faz essa continha, ó, a gente acha que de carbono a gente tem 3,7 mols, de hidrogênio a gente tem 6,17 e de oxigênio a gente tem 3 mols. Beleza. Fórmula mínima. O que a gente faz? Pega e divide pelo menor número de mols do composto que tem lá. Por exemplo, nesse caso, tem 3,7 de carbono, 6,17 de hidrogênio e 3 de oxigênio. O menor número é o 3, não é? Então a gente vai dividir todo mundo por 3. Quando a gente faz essa continha, fica aproximadamente assim. O primeiro de carbono, 1,2, de hidrogênio, 2, de oxigênio, 1. Então, professor, a resposta vai ser C1,2, H2O. Não, por quê? Lembra que quando é fórmula mínima, é a menor proporção em números inteiros. Então, o que a gente vai ter que fazer? O 1 do oxigênio e o 2 do hidrogênio já estão em números inteiros. O único que está nos dando problema aqui é o carbono, que está 1,2. Né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai multiplicando pelos menores números possíveis. Por exemplo, por 1 eu não vou multiplicar, senão não vai mudar nada. Eu vou multiplicar primeiro por 2, depois por 3, por 4, por 5, até uma hora que eu chego num resultado que ele fique inteiro. Mas você fala assim, por que você não multiplica por 10 logo? Aí vai ficar 12. Porque eu preciso da fórmula mínima. Eu quero a menor proporção possível. Então, não posso multiplicar por qualquer número. Tenho que multiplicar pelo menor possível. E aí, por tentativa. Multipliquei pelo 2, multipliquei pelo 3, pelo 4. E eu vi que pelo 5 deu certo. Por quê? Quando eu multiplico por 5, 1,2 por 5 dá 6. 2 por 5 dá 10. 1 por 5 dá 5. Então, a fórmula mínima da celulose é C6H10O5, tá? A gente trabalhou um pouquinho aí com essa parte de fórmula mínima. Não é difícil, tá? Esse passo a passo que a gente fez, você sempre vai ter que fazer. Então, é bom até parar o vídeo um pouco agora e copiar essa resoluçãozinha. Não fica só olhando, não. Copia, porque isso daí, por mais que não costume cair muito, é uma coisa que se cair você vai ter que saber fazer, hein? Porque não é muito difícil, mas é mecânico, né? Tá bom? A outra coisa que ele perguntava pra gente era a massa molecular da glicose. Aí, galera, ó, vamos lá. Massa molecular é somar todo mundo aqui da glicose, ó. Vou pegar o 6, que é 6 carbonos, vou multiplicar por 12, mais 12 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 6 vezes 16, que é a massa do oxigênio, tá? E vou somar tudo. Na hora que a gente faz essa continha aí, ó, da glicose, a gente acaba achando 180 U. Mas, ó, é a massa molecular. Por isso que eu coloquei em U. Se ele falasse massa molar, aí eu colocaria 180 gramas por mol. Como ele pediu massa molecular, coloquei 180 U. Tá bom? E agora o último exercício. A minha dica: para agora o vídeo e tenta resolver igualzinho a gente fez nesse aqui. Para o vídeo e tenta resolver. Tá bom? Que eu acho que vocês conseguem. Bom, eu espero que você travou o vídeo e tentou resolver. E agora só vai conferir se bateu com o meu. Vamos lá. Ó, ele falou pra gente que a aspirina tem 60% de carbono, 4,5% de hidrogênio e 35,5% de oxigênio, né? E que é a fórmula empírica, ou seja, de novo, a fórmula mínima. Ó, você não concorda que se eu pegar 100 gramas de aspirina, por que 100 gramas? Para ficar certinho as porcentagens, né? Em 100 gramas, se eu tenho 60% de carbono, eu tenho 60 gramas de carbono. Em 100 gramas de aspirina, se eu tenho 4,5% dela só em hidrogênio, eu tenho 4,5 gramas de hidrogênio. Se eu tenho 35,5% de oxigênio, na verdade eu tenho 35,5 gramas de oxigênio. Então, ou seja, eu peguei 100 gramas de aspirina, mesmo o exercício não me falando quanto em gramas tinha, para ficar mais fácil na conversão dessas porcentagens para grama, né? Então, o que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente divide cada um pela massa molar dele. Então, o carbono por 12, o hidrogênio por 1 e o oxigênio por 16.
resolvendo essas continhas, olha o que a gente acha. C5, perdão, 5, 4,5 e 2,25. Tá. Fórmula empírica ou fórmula mínima, vamos dividir todos pelo menor valor. Menor valor, 2,25. Então vamos dividir todo mundo por 2,25. 5 dividido por 2,25 dá 2,25, aproximado. 4,5 dividido por 2,25 dá 2. E 2,25 por ele mesmo dá 1. Tá vendo que a gente chegou na mesma coisa do outro exercício? Ó, o 1 está em número inteiro, o 2 aqui está em número inteiro, só que o do carbono não está inteiro, está 2,25. Então é naquele mesmo passo. Vamos achar o menor valor possível que a gente consegue multiplicar esses caras aí e achar, então, a menor proporção possível para eles, né? Eu fui fazendo por 2, por 3, até uma hora que eu vi que por 4 dava certo. Por quê? 4 vezes 2,25 dá 9. 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 1 dá 4. Então, a fórmula empírica da aspirina é, ou seja, a fórmula mínima, C9H8O4. Tá vendo que a resolução foi a mesma coisa do outro exercício? A mesma mecânica? Por isso que eu falei que você não pode esquecer isso. Se cair, você tem que acertar, porque a mecânica é a mesma, tá vendo? É um exercício totalmente diferente, só que a mecânica foi igualzinha, né? Então, galera, essa foi a listinha 10. Lembrando, a listinha 1, perdão, com 10 exercícios. Lembrando que o exercício 3 está no primeiro vídeo do canal. Eu deixo o link aí embaixo para vocês. Espero que tenha ajudado vocês, que consiga sanar todas as dúvidas, né? Estou à disposição para responder qualquer comentário, qualquer pergunta, sugestão que vocês tiverem. Fiquem abertos sou muito aberto a isso, tá? Podem perguntar tranquilo. Então, uma boa semana para vocês, bons estudos. Vocês estão na pegada, continua assim que no final do ano é sucesso para vocês, viu? A gente está na torcida aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo, uma boa semana e bons estudos, viu? Um abraço, tchau, tchau.